E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson. Sejam bem-vindos ao canal e muito obrigado por ver um dos meus vídeos. Sua primeira vez por aqui? Seja bem-vindo. Eu lhe convido a se inscrever no meu canal. Pessoal, imagino que muitos estejam sabendo da proposta de lei que visa proibir conteúdo audiovisual que contenha profanação de símbolo religioso, coisa e tal, que está gerando certa revolta. Muito bem. É claro que dá a mesma sensação para todo mundo, a gente sentir aquela sensação de agredido, de alguém tá roubando nosso direito e tudo mais. Só que eu aprendi a minha lição dos 500 lá do celular, que é a lição dada pelo Contente. Essa questão, muito obrigado ao grande Contente lá, da Contente TV. Então o que eu vou fazer dessa vez? No lugar de simplesmente ouvir o que um YouTube tem a dizer sobre isso, eu mesmo vou atrás da informação. Por isso eu estou aqui com o bendito do projeto de lei, para a gente ler junto aqui. Vamos ver o que realmente se trata desse negócio, diretamente da fonte. Inicialmente temos aqui projeto de lei número não sei o que 2017 do senhor deputado do PR Marco Feliciano. Pronto. Modifica o artigo 74 da lei número 8069 de 13 de julho de 1990. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei modifica o artigo 74 da lei 8069 de 13 de julho de 1990 para obrigar as exibições e apresentações ao vivo abertas ao público, tais como circense, teatrais e shows musicais, a indicarem classificação indicativa adequada às crianças e aos adolescentes, e proibir que programas de TV, cinema, DVD, jogos eletrônicos e de interpretação, RPGs, exibições ou apresentações ao vivo abertas ao público, profane símbolos sagrados. Artigo 2º. O artigo 74 da Lei 8069 de... essa parte vocês já sabem. Ficou a seguinte redação. Artigo 74. O poder público, através dos órgãos competentes, regulará as diversões, espetáculos públicos, exibições ou apresentações ao vivo abertas ao público, tal como circenses, teatrais e shows musicais, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários agora as apresentações se mostrem inadequadas. Primeiro, responsáveis pelas diversões, espetáculos públicos, exibições ou apresentações ao vivo abertas ao público, tais circenses, shows musicais, deverão afixar em um lugar visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária específica no certificado de classificação. Não será permitido que a programação de TV, cinema, DVD, jogos eletrônicos e de interpretação, RPGs, exibições ou apresentação ao vivo aberta ao público, tais como e shows musicais, profane símbolos sagrados. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. A Secretaria Nacional de Justiça, o ministro da Justiça e Segurança Pública, tem como uma das competências a atribuição da classificação indicativa à obra audiovisual, programação de TV, cinema e por aí vai. Essa competência decorre de previsão constitucional, artigo... é tudo isso aqui. Regulamenta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e disciplinada por portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a classificação indicativa se encontrar consolidada como política pública do Estado. Os seus símbolos são reconhecidos pela maioria das famílias que
Segundo pesquisa nacional, os utiliza para reconhecer programação televisiva, filmes e jogos que suas crianças e adolescentes devem ou não utilizar. No intuito de fortalecer ainda mais a ideia de responsabilidade entre o Estado, família e sociedade, na qual se inclui as empresas de comunicação, é fundamental o pleno conhecimento dos mecanismos que envolvem a classificação indicativa das obras audiovisuais. A Secretaria Nacional de Justiça tem buscado unificar, objetivar e dar publicidade aos critérios e à interpretação do manual da nova classificação indicativa. O esforço de tornar cada vez mais clara a classificação indicativa ao encontro do propósito efetivo da política pública, fornecer instrumentos confiáveis para a escolha da família e a proteção da criança e do adolescente contra imagens que lhe possam prejudicar a formação. Diante disso, a classificação é embasada na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na portaria número de fevereiro de 2014, número 8.000 até 2011, relativa ao processo de classificação indicativa, ou seja, regulamenta a classificação indicativa de diversões públicas, especialmente obras audiovisuais destinadas a DVD, a cinema, DVD, até jogos de RPG, e regulamenta as obras audiovisuais destinadas à televisão, ainda expondo um raciocínio totalmente diferente da censura. A classificação é um processo democrático dividido entre o Estado, as empresas de entretenimento e a sociedade, com o objetivo de informar as famílias brasileiras a faixa etária para a qual não se recomenda as diversões públicas. Assim, a família tem o direito à escolha garantido e as crianças e adolescentes o seu desenvolvimento psicossocial preservado. O Ministério da Justiça não proíbe a transmissão de programas, a apresentação de espetáculos ou a exibição de filmes. Cabe ao Ministério informar sobre as faixas etárias e horários para os quais os programas não se recomendam. É o que estabelece a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como se pode observar, classificação indicativa não é censura e não substitui a decisão da família. Logo, diante do ocorrido na semana passada, nossa sociedade se deparou com uma exposição de arte promovida pelo Banco Santander, na cidade de Porto Alegre, que atentou aos princípios éticos, morais e religiosos de toda a sociedade, no momento em que desrespeitou símbolos sagrados, arte profana. Como se não bastasse, Santander expôs obras que retratam a apologia à pedofilia e ao crime contra os animais, zoofilia. É isso o que queremos para a nossa sociedade? Queremos permitir a apologia ao crime sem que os criminosos sejam condenados? A sociedade brasileira não pode permitir esse tipo de conduta. O PSC, por ser um partido cristão que pressa por uma sociedade mais justa, qual é o nome? Arraigada. Isso aqui significa o quê? A base da língua se deve. O que é isso? Arraigada é sinônimo de profundo, enganado, sorte, inabalável, arraigado, fundo. Tem nome assim um pouco mais simples, não? Muito bem. Arraigada nos princípios da moral e dos bons costumes, sobretudo da dignidade humana, não pode nunca compactuar com tal comportamento. Dessa forma, é necessária a mudança da lei para constar a classificação indicativa, além da programação de TV até RPG. Nas exibições ou apresentação ao vivo ao público, aberta ao público, tais como circenses, teatrais e shows musicais,
no intuito de proteger nossa sociedade, criança e adolescente, desse tipo de conduta e proibir que profane símbolos sagrados. Por todas as razões apresentadas, conta-se com a aprovação da proposta, na esperança de que a causa aqui defendida seja também adotada pelos nobres pares. Sala das Sessões em, sei lá o que, 2017. Deputado Marco Feliciano, PSC, São Paulo. Muito bem. Não sou político nem tampouco advogado, não entendo muito disso. Mas aqui foi repetido várias vezes o sentido classificação indicativa. O que seria isso, classificação indicativa? A classificação indicativa seria mais ou menos... deixa eu até vir pra cá. Muitos não sabem, mas esse negocinho aqui, esses símbolos aqui, mais ou menos o que eu uso em meus vídeos, para ser usado em alguns meses, que é você tentar informar o público mais ou menos o conteúdo que está sendo exibido, ou seja, programação leve, programação adequada para um público a partir de 10 anos, 12 anos e assim vai. Ou pelo que eu consegui entender lá dessa proposta, a única coisa que ele está querendo é somente melhorar a classificação indicativa. Ele não diz proibir, mas existe um ponto que me chamou a atenção, que é o tal do proibir a profanação de símbolos sagrados. Ou seja, uma obra não poderia colocar Jesus Cristo em uma situação que não seria considerada certa para a imagem dele, de acordo com algumas pessoas. Mas, assim, questão da classificação indicativa, se for para, de certo modo, melhorar, até eu concordo. Concordo porque, vou dar um exemplo aqui no negócio que eu vi. Festa tá ali. Imagine que alguns devem saber o que é esse filmezinho aqui. Esse filme, tanto que aqui até fala, 65% gostaram desse filme. Muitas das pessoas que não gostaram desse filme são pessoas que não se informaram sobre ele e acharam por ele ser uma animação em 3D, pensaram que era um desenho para criança e simplesmente deram para que as crianças vissem esse filme. Ou seja, levaram na aparência, não viram que a classificação indicativa dele era para 18 anos para cima, é um filme para adultos, foi pela aparência e deu para a criança ver. Aí depois ficaram horrorizados com o conteúdo e revoltados, muitos reclamando que como é que é permitido fazer um filme desse para criança, sendo que ele não foi feito para crianças. Houve uma falta de atenção do responsável por deixar a criança ver, levando pela aparência. Isso acaba acontecendo muito também em filmes, desenhos, jogos, em que alguns eles não são feitos para o público infantil, mas de alguma maneira eles acabam indo parar para a mão delas. Isso acaba prejudicando até mesmo quem não tem nada a ver, que seria o público-alvo verdadeiro. Muitos sabem que o quanto o Resident Evil 4 é amado pelo público de várias idades, mas ele não é um jogo para criança. Mas mesmo assim muitas jogam. GTA é outro também, que não é uma coisinha para criança, mas algumas vezes acabam indo para a mão delas. Muitas vezes vem pelas mãos do seu próprio responsável, que entrega olhando pela aparência, que é um negócio que tem muito no Brasil. Ninguém quer pegar um negócio pronto e já utilizar, não quer se informar se é adequado ou não.
caso, exemplo muito bom desse filme aqui, que só pela aparência aqui, essas coisinhas fofinhas, uma salsicha, um pãozinho, um pastel, sei lá o que. Ah, uma coisinha infantil, um filmezinho pra criança. Aí pega, dá pra criança, quando vai ver, ela viu o filme inteiro, viu tudo que tinha ali que era destinado ao público adulto. Aí fica com raiva, querendo processar a empresa por fazer um negócio pra criança, sendo que não era pra criança, por um erro que o próprio responsável cometeu. Aí nós entramos lá na situação dessa exposição do Santander que tá falando aqui, e vamos adicionar também a outra exposição do cara peladão. Assim, acho que tá certo que existe a questão da arte. Eu também sou autor, embora não tenha botado o que eu inventei oficialmente ainda. Mas até aí eu concordo que não é para todo mundo. Eu faço vídeos aqui, posso não ser um canal grande, mas eu tento pelo menos classificar. Até mesmo jogos que eu boto aqui que são totalmente censurados, eu tenho noção que quem tá vendo pode acabar interessado em adquirir ou baixar pela internet. Se for adquirir legalmente pela Steam, por exemplo, que é onde eu adquiro, é mais fácil encontrar a versão censurada. Até tudo bem. Mas se for daqueles que não gostam de gastar dinheiro e vai pegar pirata pela internet e vai baixar, e junto com o arquivo vai vir o pacote de tirar a censura. Aí o negócio que é para tá censurado para 12 anos vai para 18. Aí se for uma criança que baixou, vai completa a situação. Aí nós pegamos lá a outra exposição que vai melhor do cara sem roupa. A nudez artística é uma coisa, até aí eu concordo, desde que seja pro seu público-alvo. Aí quando apareceu lá o cara sem roupa ao lado de algumas crianças, eu me perguntei a mim mesmo, como é que essas crianças foram parar ali? O que é que tá acontecendo? Pior que eu não posso chegar aqui e dar minha opinião sobre isso, nem sobre o Santander, pelo simples motivo: eu não vi nada das duas obras. Eu não sei qual era o conteúdo que tinha no Santander, tirando a imagem de Jesus Cristo, que foi a mais veiculada, e o do cara sem roupa, que só foi 2 imagens vinculadas. Eu não sei o que é que tinha no resto. Eu não vi tudo ali. Então eu não sei o que foi que aconteceu que deixou todo mundo revoltado. Até que eu veja, eu não posso dar minha opinião. Mas assim, questão de melhorar a classificação indicativa, que o pai é o responsável, tenha ciência que daquela obra audiovisual não é adequada para aquele público que está abaixo, até eu concordo. Sou totalmente a favor. Eu sou contra a censura. Eu sou ciente que eu apoio que cada mídia possa ir para o seu público-alvo, somente para o seu público-alvo, não para não gerar problema. Mas também concordo que existe um limite, que tem que ser um certo cuidado, e que pai responsável também não pode vir com essa ideia de aparência que tem muito aqui no Brasil. É desenho, pode ir para criança, é videogame, é coisinha de criança. Isso não existe mais. Agora, um negócio que me chamou a atenção é esse aqui: profanar símbolos sagrados. Por exemplo, só por ter uma cruz de Cristo, uma cruz católica ou evangélica, no caso do deputado, parece que ele é evangélico, então só por ter uma cruz evangélica, a obra é proibida,
ou ela somente é classificada. Por exemplo, esse conteúdo é recomendado para maiores de 16 anos por conter agressão física, violência, tema sugestivo e como é que eu posso dizer? E tema sugestivo / religioso. Seria só isso? Seria somente mostrar que aquela mídia tem uma ficção que tem a ver, que vai falar sobre religião? Ou só por ter, por exemplo, o novo Far Cry que vai sair, em que os protagonistas vão enfrentar uma seita, uma religião falsa, que inventou seu próprio culto, sua própria ideologia, e está convertendo as pessoas à força, que não é o cristianismo, é uma ficção, é uma religião inventada para aquele jogo. Ele vai ser proibido só por causa disso? E temos questões como games como Fight of Gold e Save Jesus. Eles serão proibidos só porque tem a imagem de Jesus Cristo? Outras mídias, como por exemplo os Irmãos Biólogos, que faz a animação. Entre os personagens tem um personagem que é Jesus Cristo. E assim, de todos os vídeos que eu vi da animação dos Irmãos Biólogos, que Jesus aparece, em nenhum momento eu vi Jesus se ferrar ali. Ele aparece ali, faz a zoeira do vídeo, mas em nenhum momento eu vi o Jesus Cristo se dar mal ali. Só por causa disso, essa animação dele seria banida, seria proibida. O novo Deus da Guerra que está para vir, que é a mitologia nórdica, ele seria proibido porque a história fictícia que ele será contada, o universo ali contado, só porque vai falar de deuses nórdicos, seria proibido por causa disso? Ou ele seria somente receber uma nova classificação indicativa, mais informações, ou seja, não é recomendado para menores de 18 anos por conter violência, sangue, tema sugestivo / religioso. Por exemplo, eu que sou autor e quero botar a minha criação para frente, para poder não ter problema com essa lei, eu teria que fazer, por exemplo, todos os personagens da minha história serem ateus, excluir as igrejas, padres, santos, deuses, não tem mais ninguém ali, somente os personagens sem nada. Aí eu ficaria livre de qualquer problema. Ou eu poderia usar? Como ficaria isso? Porque aqui diz, é diferente de uma censura, beleza, mas como? Se for somente melhorar a classificação indicativa, até aí beleza, até aí eu tô até entendendo, não tô sendo contra. Mas assim, como é que diz aqui? Eu vou dizer, proibir ou banir tudo. Nesse caso aqui, a apresentação era falada somente de jogos eletrônicos. Não, mas aqui não, aqui o negócio é tudo. Apresentações em público, apresentações ao vivo, circenses teatrais, shows musicais, ou seja, as músicas também, programas de TV, filmes no cinema, DVDs, incluindo os que já foram lançados, jogos eletrônicos de interpretação, RPG, por exemplo, talvez seria jogos eletrônicos e RPGs de mesa, apresentações ao vivo como Domingo Legal, Domingão do Faustão, essas coisas. Isso seria proibido, seria multado só porque botou uma coisa que pode te agredir. Por exemplo, Fight of Gold gerou uma polêmica danada por causa de Jesus Cristo. Assim, eu sou católico, mas eu vi ali, tomo aquele susto, como todo mundo toma, quando viu aquilo. Mas assim, como autor eu vejo como também com a liberdade artística.
E não foi um negócio assim. Eu vi vários vídeos desse jogo e eu vi um negócio bem interessante. Por exemplo, a cada 10 vídeos de Fight of Gold, 9, quem fez o vídeo escolheria logo de cara Jesus Cristo. Ou seja, seria uma certa profanação, ou quem estava jogando escolheu ele por um certo modo subconscientemente porque gosta dele, gostou de usá-lo. Tanto que até um youtuber, o Daniel do canal Review, jogou esse jogo. E quando ele jogou com Jesus, ele até mesmo falou: realmente nossa santidade é bem apelona. Ou seja, deu a ver que ele gostou de ver que o seu Senhor é bem forte em um jogo. Aí tem Save Jesus, que a sua obrigação é vencer um quebra-cabeça, em que você faz com que uma bola derrota os inimigos de Jesus sem você matar ele. Seria banido só porque você errou o quebra-cabeça e a bolinha acabou caindo na cabeça de Jesus? Nessa questão eu tô confuso, não sei como é. Mais uma vez, eu não posso classificar se foi certo ou errado ambas aquelas apresentações do Santander e do Peladão, porque eu não vi toda a obra, eu não vi as obras do Santander, eu não sei o que tinha ali. A única coisa que eu vi era só aquela imagem lá do Jesus, do cara tava sem roupa perto lá das crianças. Só vi 2 imagens, que foram as 2 divulgadas, ele de mão dada com elas e ele deitado no chão. Somente essas 2. Eu não sei o que aconteceu em nenhuma dessas 2 obras para eu poder chegar aqui e classificá-las. Agora, o resto eu tenho uma total noção, mas ao mesmo tempo eu tenho certa preocupação do que pode acontecer com certas mídias audiovisuais que poderiam ser lançadas e as que já foram lançadas. O que pode acontecer com elas? Se elas só vão ganhar uma melhoria, uma transparência melhor na classificação indicativa delas, ou se elas podem ser banidas, porque os sites de notícia, canais no YouTube estavam falando somente dos videogames. Mas não, essa Project Lay pega geral. Bem, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe sua avaliação e comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.